cuida, vem comigo. Hoje o Aleatoriamente com Ana na TV Master está aqui no Leite, o restaurante mais antigo em funcionamento do nosso país, aqui do Brasil. Ele é datado do Brasil Império, de 1882. E eu vou conversar aqui hoje com o Lucas, que é o maître dessa casa maravilhosa. Boa tarde, Lucas. Boa tarde. E aí, me conte um pouco do Leite, como surgiu o Leite, quem fundou o Leite? O fundador do restaurante Leite se chamava Armando Manuel Leite. Ó, tem até uma foto dele aqui, ó, do seu Armando. Começou com um pequeno quiosque às margens do Capibaribe. Passou pouco tempo lá. Depois passou para esse casarão imenso e belíssimo como é o restaurante Leite. Vocês não têm ideia da essência e da atmosfera que existe aqui nesse restaurante, né? Não só a comida, mas o atendimento, toda a história. E o Lucas estava me contando aqui que por aqui passam várias pessoas, né? Várias celebridades. Celebridades, artistas. Aqui também já foi palco de várias discussões que mudaram a história de Pernambuco. É frequentado também por vários políticos e artistas locais, artistas de fora, pessoas de Recife, turistas. Então, o Leite faz parte da história mesmo de Recife, está aqui bem no coração de Recife, não é, Lucas? Com certeza, inclusive João Pessoa. João Pessoa, o último almoço dele foi aqui no restaurante Leite. Olha só. Ele almoçou aqui, o João Dantas não assassinou ele aqui, assassinou aqui na Matias de Albuquerque, na cafeteria Glória, que era o ponto de encontro da elite nordestina. Essa cafeteria, aí eles se encontravam lá. Aí foi lá que ele foi assassinado por João Dantas. Então o último almoço de João Pessoa, nosso João Pessoa, né, de onde vem também o nome da nossa capital, né, como o nome do restaurante aqui também é por conta do seu fundador, do seu Armando Leite. Armando Manuel Leite. Armando Manuel Leite. Então João Pessoa almoçou aqui antes de ir para o Café Glória, onde ele foi assassinado por João Dantas. Então flutua em acontecimentos super importantes. Porque na época gerou muita coisa, né? Gerou a Revolução de 1930, né? Porque João Pessoa era o vice de Getúlio na época, né? Aí Getúlio Vargas não era besta, nada, ele levou como se fosse um atentado político, né? Ele transformou uma coisa pessoal numa coisa política, né? Porque todo mundo sabe que isso aí foi as cartas de amor, né? Que foi exposto, que João Pessoa expôs as cartas de amor de João Dantas. No caso, o que a história conta é um fato político, mas o que aconteceu é que João Pessoa, ele levou à tona a vida pessoal de João Dantas com uma moça da época, da sociedade, e de uma forma muito desrespeitosa. Então, eu acho que foi bem mais um ato para limpar a honra do que um ato político, né, de fato. Mas assim, o restaurante Leite, ele é muito tradicional. Eu mesma venho ao Leite tem muitos anos. Eu acho que passei por várias fases da minha vida onde eu frequento aqui. E é impressionante, porque cada vez que eu volto é como se eu estivesse entrando pela primeira vez. E os clientes são muito conservadores, né? A maioria dos clientes aqui tem tudo, tem seu garçom, tem sua mesa preferida de almoçar. Então quando chega, a gente chega dizendo, ó, liga pra cá, a gente já sabe, ó, fulano de tal tá vindo aí, fulano, reserva uma mesa aí pra... E só quer sentar com aquele garçom, quer ser atendido por aquele garçom. Então os clientes são muito conservadores também. Então assim, o Leite tem um público de turista que vem para conhecer, mas também tem um público do próprio Recife que é assíduo à casa e que traz o seu filho, o seu neto, e isso vai passando de gerações, né? Geração. A gente atende o cliente hoje aqui, ele está com os netinhos, tá aqui, depois os netinhos que tá vindo, né? E assim sucessivamente, né? Então talvez essa questão de gerações, de tradição, é que venha mantendo o Leite vivo por tantos anos, não é verdade? Esse acolhimento, né? Se sentir em casa. E o padrão de qualidade também, né? Porque o Leite, até hoje, ele mantém o cardápio dele. A gente não muda o cardápio aqui. É um cardápio fixo. Fixo, porque tem clientes, tem restaurantes aí, que o cardápio vive sempre mudando. O Leite não, o Leite permanece com os pratos. Nós temos os pratos muito, o filé Chateaubriand, o bacalhau. O Manuel Leite.
O bacalhau Manuel Leite é super famoso aqui, muito famoso mesmo. Eu acho que é um dos pratos mais pedidos. O bacalhau e o amantes do mar, que é um arroz de polvo, em cima vem um peixinho grelhado, uns camarãozinhos grelhados, uma lagostinha grelhada. É muito pedido aqui. E sempre tem piano aqui, Com certeza. todos os dias. Todos os dias. Todo mundo que vem pro Leite tem certeza que quando chegar aqui vai ter uma boa música, um bom ambiente, e que vai fazer o cliente voltar. Com certeza. Hoje, você trabalha aqui há quanto tempo? Eu entrei aqui em 96. Eita, já tem em 96 já tem uma historinha aqui. É uma historinha, né? Hoje, o leite para você, se você pudesse definir ele em uma palavra, você definiria o leite como o quê? O Leite eu definiria como um dos melhores restaurantes aqui do estado. Não vou dizer do Brasil, porque tem muitos restaurantes aí, mas tem pessoas aqui que chegam a dizer que é o melhor do Brasil. Mas eu vou ser humilde e vou dizer que é o melhor do estado. Não, eu concordo que é um dos melhores restaurantes que eu já estive até hoje. Dentro e fora do país, realmente a comida daqui é muito boa mesmo. E eu acho que, pra mim, a palavra que me lembra leite é família. É uma coisa que me traz, que me remete, que me leva. Sempre que eu entro aqui, é família. Seja ela com seu pai, com sua mãe, com seus amigos, com o pessoal do trabalho. Eu acho que é acolhimento, sabe? Sempre que eu sento aqui, que eu como, eu não simplesmente como, eu me sinto acolhida no restaurante. Esse é o diferencial do Leite. Os garçons são muito acolhedores. São. Entendeu? São muito gentil. É a especialidade do Leite mesmo. A gente atende o cliente tantas vezes aqui que a gente se sente como se fosse até da família. Você se torna íntimo do cliente, né? Ultrapassa aquele relacionamento que vem só para comer e se torna uma coisa, uma amizade, um carinho. E o cliente também. O cliente fica com a gente, tem um tratamento aconchegante mesmo, carinho. Com respeito. Com respeito. Eu acho que também é um dos pontos muito fortes aqui do Leite, é o respeito com que o cliente é tratado. Né? E não importa, não tem escolha de cliente, não tem diferença entre os clientes. Todos são tratados como se já fossem de casa. Com certeza. Porque é isso que eu sinto desde a primeira vez que eu vim aqui. Por isso que eu voltei aqui, para levar para vocês. Não é nem essa dica, eu acho que é compartilhar mesmo vivências do que, não só do que eu acho bom, mas do que eu acho que acrescenta, sabe? Do que eu acho que vai somar, porque não é só comida, é uma experiência, um recado que você deixa para o pessoal de João Pessoa, aqui de Pernambuco, para o nordestino, que precisa, que tem que vir aqui ao Leite. Tem que vir aqui conhecer o Leite. O Leite é espetacular. E quem vem, volta. Quem vem, volta, com certeza. Fabiana, eu queria que você falasse um pouquinho da importância do leite na sua vida e o que representa o leite para você e para Pernambuco. Boa tarde. O Leite para mim representa uma instituição, eu não vejo apenas como uma instituição a nível de hotelaria. Isso aqui é uma casa que a gente se dá como família, né? Sempre há de ter aqueles contratempos que é normal, mas a gente tem isso aqui como a nossa primeira casa, que é onde a gente passa mais tempo, é aqui. E o significado que tem o Leite para mim, na verdade, é uma questão de experiência que até então eu não tinha, né? Desfrutar dessa áurea que a casa tem, né? Dessa magnitude toda, onde pessoas por aqui passam e deixam apenas os seus recados, os seus agradecimentos pelo nosso acolhimento, pela nossa comida, pelo nosso serviço. Então, para a gente isso se torna muito gratificante e isso é o que faz a gente se dedicar a cada dia mais para poder servir cada vez melhor.
Adriano, eu fiquei sabendo que você aqui é o Adriano, o imperador do leite. E eu fiquei encantada de ver você contando as histórias do leite. E eu queria que você falasse um pouquinho desse lugar que é de encontros, reencontros e de tantas coisas e figuras importantes pra gente. Perfeito. Olha só, o início de tudo foi no restaurante francês. Eu trabalhei para uma belga chamada Brigitte. Como ela vendeu o restaurante dela, ela me indicou outro restaurante e me deu uma lista de vários restaurantes. E em um desses vários tinha um restaurante Leite. Aí falou um pouquinho da história, quem era o proprietário, desde quando o proprietário estava aqui. Aí eu resolvi vir para cá através dessa belga, por uma indicação. Aí aqui eu conheci Armênio Diogo. A história do restaurante Leite é uma história grande, vasta. Eu posso dizer infinita, porque para cada uma mesa dessa aqui é uma particularidade. Quando eu cheguei aqui, mais ou menos, quase uns 20 anos atrás, eu conheci Armênio Diogo. Armênio Diogo aí me viu que eu vim para cá através de uma belga. Aí o primeiro cliente que ele me apresentou aqui no restaurante Leite se chamava Mário Soares. Eu não conhecia Mário Soares, eu fui lá, cumprimentei, falou, tudinho. Aí eu perguntei ao maître, eu fiz, quem é esse? Aí o maître disse, não conhece esse homem não? Eu fiz, não, esse é o presidente de Portugal, é o ministro de Portugal. Aí eu parei, olhei em volta. Mas rapaz, se isso aqui é o presidente de Portugal, e as outras mesas? Aí eu me aprofundei na história do restaurante e realmente vinha gente de todo quanto é qualidade aqui, categorias, seja um engenheiro, um médico, um usineiro, um governador, um senador, um presidente, ex-presidente, candidato a presidente. Aqui eu conheci gente de tudo quanto é qualidade. Puxando na história, via que Jorge Amado, que era um escritor, vinha muito ao restaurante Leite. João Pessoa vinha muito ao restaurante Leite. Jorge Amado, quando não tinha o que escrever, ele vinha ao restaurante Leite, pegava os contos, os acontecimentos nas mesas e escrevia e publicava na Folha de São Paulo. Tinha aqui o João Pessoa, a história de João Pessoa. João Pessoa almoçou aqui no restaurante Leite, a última refeição com o seu advogado João Dantas. Saiu, foi para Matheus de Albuquerque na confeitaria e lá foi assassinado. Pegaram o João Dantas. Com isso veio a história de Getúlio Vargas. Teve aqui no Leite. Getúlio Vargas entrou no poder por causa do assassinato de João Pessoa, que levou a questão da morte de João Pessoa a uma questão política. Regime militar de 64 a 85. Todos os presidentes passaram por aqui, de João Goulart a João Batista Figueiredo, que foi de 64 a 1985. E outros acontecimentos que aconteceram por aqui, que antigamente eu sou nascido em subúrbio, colégio público, e escutava muito o nome aristocracia. E eu não sabia destrinchar a palavra aristocracia. E quando eu comecei a trabalhar no Leite, eu observei que cada mesa aqui é uma particularidade. E eu resumi isso. Isso sim é uma aristocracia. É uma questão assim, hoje o Leite para nós aqui nós funcionários temos orgulho de trabalhar no Leite. Não por ele ser só um restaurante, mas por ele ser uma lenda viva. Porque o Leite é o restaurante fundado em 1882. Aí uma comparação nessa data, 1882, foi a libertação dos escravos de 1888, a Lei Áurea. A base econômica do Brasil era a mão de obra escrava. O Leite já surgia. O segundo mais antigo do Brasil que surgiu foi no Rio de Janeiro. Agora a questão foi uma questão que quando esse segundo restaurante surgiu, lá já era república, aqui não era império. Porque a república iniciou em 1889. E lá no Rio de Janeiro, esse segundo restaurante mais antigo se chama Confeitaria Colombo, lá é de 1894. Então já se tira por aí o que o Leite era antes da Colombo, em 1882. Tem uma história que diz que o Leite surgiu às margens do rio Capibaribe. Era um quiosque. O nome Leite veio através do primeiro dono,
que chamava Armando Manuel Leite de França, por isso o nome Leite. Ele veio para cá em 1882, mas ele já surgiu às margens do rio Capibaribe, junto a Ponte de Ferro, onde vinha gente de toda a parte do mundo trocar mercadoria. Nessa época aí, eu lembro que os professores de história, eles diziam que essa troca de mercadoria era o chamado escambo. Então foi daí, depois desse quiosque, onde o pessoal ia para lá almoçar, petiscar, não tinha mais canto nenhum, que Armando Manuel Leite de França veio para cá em 1882. Era um restaurante assim, restrito, tinha suas particularidades. Uma das particularidades que me chamou bastante atenção era que mulheres desacompanhadas não entravam no restaurante Leite. Senhores que não tivessem bem trajado não entravam no restaurante Leite. Mas o tempo passou, o tempo mudou. Eu conheci um senhor aqui, ele era um poliglota, era uma pessoa muito influente. Aí um dia chegou um senhor aqui de bermuda, sapato, camisa polo, e me chamou e fez: Adriano, chame Armênio é um proprietário, peça para esse senhor voltar, porque o leite na Europa, ele tem uma fama enorme. É feito o restaurante mais antigo da Europa, que se chama Sobrinho de Boti. Lá é fundado em 1725. Então lá, quando se tem brasileiro, se cita muito o restaurante Leite. Lá o pessoal entra muito bem trajado, aquelas coisas. Aí esse Marco Aurélio de Alcântara pediu para chamar Armênio porque o rapaz não estava bem trajado. Aí eu olhei pro rapaz, eu já conhecia. Aí eu fiz para esse senhor, né? Fiz: doutor Marcos, se o senhor quer que o homem volte, não tá bem trajado um restaurante desse famoso na Europa. Eu fiz: olha, o senhor sabe quem é esse homem? Aí ele fez: não conheço não. Esse homem acabou de entrar da Forbes. E aí, se eu tenho 1 bilhão, se eu tiver, eu vou lá conversar com ele, aí briga, né? Tem aquela, se ele volta ou não volta. Aí Marco Aurélio de Alcântara, ele caiu na real, os dias atuais, hoje a modernidade, a informação, a tecnologia. E ele, até que ele não está mal vestido, não. Isso é uma das muitas histórias que tem aqui dentro do restaurante Leite. Dentro do restaurante Leite. Aqui o restaurante Leite, ele criou muita gente, desenvolveu muito empresário. Aqui dentro do restaurante Leite há uma particularidade, que todo cliente que vem ao restaurante Leite, ele é bem servido, é bem atendido, porque cada um faz parte da história do restaurante Leite. O restaurante Leite é uma história viva. E hoje eu estou aqui contando essa história do restaurante em poucas palavras, porque se for resumir, eu posso dizer: Juscelino Kubitschek vivia aqui dentro do restaurante Leite. A história de Juscelino Kubitschek tirar a capital, que era no Rio de Janeiro, para levar para o centro do Brasil, ali foi uma questão de logística, de urbanização, urbanizar o restante do Brasil. Eram tudo aqui, acordos e acordos fechados aqui dentro do restaurante. E isso tirando os contos dos usineiros e outras pessoas que passaram por aqui pelo restaurante. E eu não poderia deixar de contar para vocês uma opinião bem particular minha. Eu acho que aqui no Leite, o cenário, além de inspirador, ele remete a muitas coisas. Muitos casamentos, muitos encontros de amigos, muitas comemorações, um pouco de tudo, de todas as emoções e sentimentos e contradições que compõem as pessoas. Eu acho que muito disso é vivido aqui no Leite. Então, por isso esse meu amor e esse meu carinho por esse lugar. Eu acho que é um lugar que compõe e faz parte de muitos cenários e de muitas histórias.